Como o mundo reagirá ao arrebatamento? Existem muitos argumentos sobre como será a reação do mundo quando ocorrer o arrebatamento, e milhões de pessoas desapareceram da Terra. Os mais comuns falam de desastres, quedas de aviões, revoluções e uma histeria coletiva entre a população. Costumamos examinar as coisas com base no comportamento das pessoas nos dias atuais, mas não sabemos como se comportarão diante da influência maciça e tenebrosa de Satanás, que terá total liberdade quando o Espírito Santo for tirado da terra. E Deus enviar um poder sedutor para os incrédulos serem enganados. Satanás é o pai da mentira, então não descarte explicações baseadas em eventos climáticos, força da gravidade de um planeta errante ou até abdução por alienígenas. Uma pista da reação das pessoas encontramos no segundo livro dos Reis. Então subiu Eliseu dali a Betel. E subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. O profeta Elias tinha acabado de ser arrebatado diante dos olhos de Eliseu, mas as pessoas só tinham ouvido falar do que aconteceu, e aquilo só produziu zombaria. Por isso os meninos zombam de Eliseu por não ter subido como Elias. Sobe, calvo, diziam eles. Em um mundo de zombadores incrédulos, a única reação possível é a zombaria, que é inclusive um gatilho psicológico de defesa para a incredulidade. Lembre-se de que quando aconteceu o dilúvio, apesar de todos os avisos de Noé, lemos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Embora a passagem fale do juízo que virá depois do arrebatamento, o sentimento no momento será igual ao dos que não perceberam que o dilúvio estava à porta. O terror no mundo acontecerá 7 anos após o arrebatamento, quando Cristo voltar ao mundo acompanhado de todos os que foram arrebatados, e também dos santos de todas as eras ressuscitados. Quanto aos incrédulos, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Esta série de vídeos poderá ajudar a entender o que acontecerá no mundo logo após o arrebatamento. Você disse que viu um vídeo onde o autor alega que o arrebatamento da igreja não poderá ser secreto, considerando todo o barulho que está envolvido na passagem que descreve o arrebatamento. Vamos lá. Em 1 Tessalonicenses diz que Jesus descerá com grande alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, o que deve causar um grande alarde em todo o mundo. Foi a opinião desse autor desse vídeo que você assistiu. O autor do vídeo está equivocado, porque ele se esquece de que existem diferentes esferas onde as coisas sempre aconteceram. Enquanto nós vivemos na Terra, existe toda uma esfera cheia de atividades nas regiões celestiais, as quais nós não podemos ver e nem ouvir, salvo em algumas situações muito especiais que foram descritas na Bíblia, como aconteceu na transfiguração do Senhor no monte, e outras ocasiões também. Essas ocasiões são como frestas que permitiram a alguns enxergar o mundo espiritual. Um bom exemplo disso é o capítulo 10 de Daniel. Leia o capítulo 10 de Daniel, quando ele descreve a visão que teve e seus amigos não tiveram. E também de como soube que uma guerra foi travada nos lugares celestiais por 21 dias, sem que ninguém no mundo percebesse isso. Eu sugiro que você leia o capítulo 10 de Daniel inteiro para melhor compreender essas coisas e como elas acontecem. Do mesmo modo, o arrebatamento será um evento que terá a ver apenas com os interessados nele.
e não com a humanidade em geral. Vamos à passagem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, ou para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. O alarido, da versão Almeida corrigida, aparece na versão de John Nelson Darby como assembling shout, que é praticamente a mesma expressão da versão Almeida atualizada, ou seja, palavra de ordem. A expressão tem a ver com o brado que é dado pelo comandante de um exército para os seus soldados se ajuntarem para uma batalha, quando ele chama os soldados para a batalha. Portanto, nada tem de público nesse brado, é dirigido só aos seus soldados. Ele é dirigido apenas aos que estão submissos ao comandante e ao seu comando. William Kelly escreveu assim, ele viveu no século XIX, escreveu muitos livros, e ele escreveu algo assim: ele deve descer do céu com um brado de comando. A palavra empregada restringe-se a esta passagem no Novo Testamento, e daí o peso especial que ela carrega. Fora das Escrituras, ela é usada para o comando dado por um general aos seus soldados, ou de um almirante aos seus marinheiros, ou às vezes, de uma forma mais genérica, aos gritos que são dados para incitar coragem nos soldados. Parece mais apropriado que uma palavra de comando seja restrita àqueles que estejam em um relacionamento próximo com o comandante. Não existe aqui qualquer indício de ser um brado para o mundo, para os homens em geral escutarem. Aqui é para o povo do Senhor se juntar ao Senhor nas alturas. A expressão com a voz do arcanjo introduz a mais elevada glória das criaturas celestiais a serviço do Senhor nessa ocasião transcendente. Se os anjos agora ministram em favor dos santos, como sabemos que também ministraram ao Senhor? Quão apropriado é escutar a voz do arcanjo, quando eles se reunirem em torno do Senhor. Tampouco poderia ser a trombeta de Deus, ou poderia a trombeta de Deus ficar silenciosa num momento assim, quando tudo que existe de mortal no homem, dentre os que pertencem ao Senhor, será tragado pela vida na presença de Cristo. Até aí o texto de William Kelly. Para mim fica muito, muito claro que isso está acontecendo, estará acontecendo, irá acontecer na esfera celestial, não na terra. Mesmo porque a passagem não diz que Jesus voltará à terra, mas sim que os salvos, ressuscitados e transformados é que subirão para se encontrar com Ele entre nuvens. Ele não vem na terra nessa ocasião. Como isso acontece em um piscar de olhos ou fração mínima de tempo, obviamente qualquer cidadão da terra não verá acontecer isso, nem escutará nada. Enquanto isso estiver acontecendo, os habitantes da terra estarão olhando para as coisas da terra como eles sempre estiveram olhando para as coisas da terra. Aqueles que nunca tiveram qualquer interesse em escutar as coisas vindas do céu pela palavra de nosso Deus, serão privados também de ouvir qualquer coisa dessa esfera celestial, à qual pertencem somente aqueles que são do céu. Daí a ideia de que o arrebatamento será secreto, ou seja, privativo, e apenas visível e audível aos seus participantes. Como esses casamentos que são públicos, porém seguidos de uma recepção e uma festa que é restrita a alguns convidados que receberam um convite diferenciado, contendo lá um cartãozinho com um RSVP, a abreviatura do francês, Répondez s'il vous plaît, que significa responda, por favor, ou confirme a sua vinda à festa, por favor. No caso do Evangelho, o convite foi enviado a todos, mas nem todos atenderam ao RSVP, ao Répondez s'il vous plaît. Por isso não farão nem ideia de como foi a festa que foi reservada apenas aos convidados. Você escreveu perguntando se o arrebatamento da igreja será um evento audível e visível no mundo. O autor do artigo que você enviou, perguntando a respeito o que eu achava, ele mistura passagens que são dirigidas apenas à igreja com outras passagens que são dirigidas ao remanescente judeu, que se converterá depois do arrebatamento. Ele também utiliza de um artifício muito comum, que é fazer uma suposição
e depois construir o seu argumento sobre a suposição que pode não ser verdade. O objetivo dele é tentar provar que o arrebatamento não seria um evento secreto, como eu creio que é, mas que seria algo público, visível a todos os habitantes da terra. É este o caso quando diz que, abre aspas, o que ele diz, a sua vinda não é silenciosa como eles alegam, mas é audível, fecha aspas. Ele diz isso ao se referir à voz do arcanjo e à trombeta de Deus no arrebatamento. Porém, a própria continuação do argumento dele desfaz a sua suposição de que a vinda do Senhor no arrebatamento seria ouvida por todo mundo. Ele cita João 5,28, que diz o seguinte: vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Mas aqui diz que os que estão nos túmulos ouvirão. Acaso o autor do artigo se considera capaz de ouvir o que Deus está dizendo nesse exato momento aos mortos? Se não fosse pela revelação de Jesus feita nos evangelhos, quem mais teria tido conhecimento do diálogo que aconteceu entre o rico e Abraão, que é uma figura de Deus, a respeito de Lázaro? Aquilo que chamam de parábola, não é uma parábola do rico e Lázaro, é um fato. O texto bíblico é um fato, porque, primeiro, não diz que é parábola, e segundo, porque tem nome. As pessoas ali têm nome. O fato de Lázaro ser chamado pelo seu nome indica ter sido ele uma pessoa real. Afirmar que, pelo fato de existir no arrebatamento uma trombeta que vai tocar, que isso significaria então que será um evento audível e público, é desconhecer os princípios mais elementares até da física que rege o mundo material. Os sons só são audíveis para quem eles forem audíveis. Um dilema clássico é o seguinte: existe som na floresta quando uma folha cai e nenhum ser com aparelho auditivo está lá para escutar esse som? Ou existe cor quando não há olhos para identificá-la? O que nós conhecemos por som e por cor nada mais é do que uma interpretação gerada por nossos sentidos das vibrações em diferentes escalas do espectro. Se eu soar um apito para chamar cães, só os cães escutarão. O autor do artigo continua dizendo que a segunda vinda, abre aspas, a segunda vinda não será apenas audível e por isso contraditória à teoria do arrebatamento silencioso, como não será também em segredo, porém visível e pública. Em Apocalipse 1,7 a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Alguns ensinam que apenas aqueles que estão preparados o verão. Ele seria invisível para outros. No entanto, esse texto diz que aqueles que o traspassaram o verão. Esses certamente não eram os seus discípulos. Fecha aspas até aí. Mais uma vez, o autor faz a afirmação equivocada e ele mesmo dá a resposta que desmonta a sua afirmação, ao usar uma passagem que se refere à volta de Cristo no final da grande tribulação, quando ele virá para reinar. Os judeus foram os que o traspassaram. E isso faz parte do discurso de Pedro em Atos 2,36, quando ele diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Também em Atos 4,10 diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Muito bem, os judeus, no final, efetivamente verão, sim, aqueles que eles, judeus, traspassaram. Aquele Jesus que eles, os judeus, traspassaram. Não serão as mesmas pessoas que o traspassaram, mas as que assumirão a identidade daquele povo naquele momento. O autor do artigo continua dizendo que, abre aspas, uma pergunta importante é onde está a passagem que diz que o chamado arrebatamento acontecerá 7 anos antes da segunda vinda? O resto da doutrina pré-milenarista do arrebatamento é tão cheia de enigmas com erros como esse, fecha aspas. Bem, não há na Bíblia alguma frase exatamente do tipo: o arrebatamento acontecerá 7 anos antes da segunda vinda. Não há. Mas um cristão desejoso de saber a vontade de Deus saberá buscar por indícios
que falem da ordem desses acontecimentos. Por exemplo, eu te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, diz Apocalipse 3:10. O Senhor faz esta promessa à igreja, referindo-se à tribulação. O capítulo 4 de Apocalipse começa assim, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Depois de que coisas que João está falando aí? O que pode indicar essa voz de trombeta que João está mencionando aí? O que pode significar essa ordem? Sobe aqui, que João fala. Por que esse linguajar logo antes de começar a descrição dos eventos que são particulares da grande tribulação? A conta dos 7 anos é possível deduzir de Daniel 9, que indica que o templo seria reconstruído, o Messias seria tirado, e a cidade e o templo seriam destruídos dentro de um período de 69 semanas de anos, restando então 1 semana de anos para os acontecimentos finais, antes da vinda definitiva do Messias para reinar. Na metade dessa última semana de anos, de 7 anos, seria revelado o Anticristo. Bom, nós já sabemos que o equivalente a 69 semanas já se passaram, até a retirada do Messias da terra e a destruição do templo e da cidade. Resta, portanto, 1 semana de anos, 7 anos, para se cumprir a profecia de Cristo vir para reinar. O autor do artigo confunde o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo. Portanto, eu vou colar aqui um texto que traduzido o livro Acontecimentos Proféticos de Bruce Anstey, que ajuda a mostrar a diferença entre os dois eventos. Ele diz o seguinte: é de extrema importância entender a distinção que existe nas Escrituras entre o arrebatamento e a vinda de Cristo. O arrebatamento não deve ser confundido com a vinda de Cristo. Embora o Senhor venha do céu em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos que claramente diferem um do outro. Arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus santos. João 14, 2-3. Vinda de Cristo é quando ele vem com os seus santos, que foram arrebatados à glória no arrebatamento. Judas 14 e Lucas 14, versículo 5. Arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A vinda de Jesus, de Cristo, não acontecerá até cerca de 7 anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos, como fala 1 Coríntios 15, 52. Em sua vinda, ele vem publicamente, e todo olho o verá, como fala Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, ele vem para libertar a igreja. 1 Tessalonicenses 1,10. Na sua vinda, ele vem para libertar Israel. Salmo 6, de 1-4. No arrebatamento, ele vem nos ares para a sua igreja, pois é o seu povo celestial. 1 Tessalonicenses 4, 15-18. Em sua vinda, ele volta à terra, ao local chamado Monte das Oliveiras, para Israel, que é o seu povo terrenal. Zacarias 14, de 4-5. No arrebatamento é o próprio Senhor quem reúne os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, de 15-18 e 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Em sua vinda, ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Mateus 24, 30-31. No arrebatamento, ele leva os crentes para fora desse mundo, deixando para trás os ímpios. João 14, de 2-3. Em sua vinda, os ímpios são tirados do mundo para julgamento, e os crentes, aqueles que tiverem se convertido por meio do evangelho do reino, que será pregado durante a tribulação, são aqueles deixados para desfrutar de bênçãos na terra. Mateus 13, 41-43 e Mateus 25, 41. No arrebatamento, ele vem para libertar os seus santos, que é a igreja, da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1,10. Em sua vinda, ele vem para derramar a sua ira. Apocalipse 19, 15. No arrebatamento, ele vem como noivo para receber sua noiva, a igreja. Mateus 25, de 6-10. Em sua vinda, ele vem como filho do homem, em juízo sobre todos aqueles que o rejeitaram. Mateus 24, 27-28. No arrebatamento, ele vem como a estrela da manhã, que desponta pouco antes de raiar o dia. Apocalipse 22, 16. Em sua vinda, ele vem como o sol de justiça, que é o próprio raiar do dia. Malaquias 4, 2.
No arrebatamento ele vem sem quaisquer sinais, pois o cristão anda por fé e não por vista, 2 Coríntios 5:7. Já na sua vinda, esta será cercada de sinais, pois os judeus pedem sinais. Lucas 21:11 e também 25-27 e 1 Coríntios 1:22. Nas Escrituras, portanto, nunca é feita referência ao arrebatamento como ladrão de noite. Este termo refere-se à vinda do Senhor. E as passagens são 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10, Mateus 24:43 e Apocalipse 16:15 e Apocalipse 3:3. Num certo sentido, há 3 vindas. Continua escrevendo então Bruce Anstey no seu livro. A sua vinda para o que era seu, que é a primeira vinda, de João 1:10-11 e Hebreus 10:7. A sua vinda para os que lhe pertencem, que é o arrebatamento, João 14:2-3, 1 Tessalonicenses 4:15-18, ou também pode ser lido pelos que lhe pertencem, e a sua vinda com os que lhe pertencem, que é essa vinda de Cristo, Judas, versículo 14. A sua dúvida é como ficará o mundo após o arrebatamento. No livro Acontecimentos Proféticos, Bruce Anstey dá uma breve pincelada do mundo pós-arrebatamento nesses termos. Tão logo o Espírito Santo do meio seja tirado, 2 Tessalonicenses 2:6-7, na vinda do Senhor, que é o arrebatamento, a corrupção e a violência se estabelecerão rapidamente. Atualmente, o Espírito de Deus está na terra, refreando as paixões dos homens em alguma medida, mas então a moral será desprezada a níveis assustadores. A vida na terra se assemelhará moralmente aos dias de Noé e Ló, Lucas 17:26-29. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, 2 Tessalonicenses 2:6-7 e Mateus 24:12. O povo de Deus é sal e luz nesse mundo. Quando o sal, que antes da invenção do refrigerador era utilizado como conservante, for removido, a corrupção se estabelecerá. Quando a luz for embora, as trevas predominarão. Mateus 5:13-16. Eu também concordo que a corrupção e violência tomarão conta de tudo, mas se o Espírito Santo será tirado da terra e não haverá mais freio para as paixões, acaso não é esse o mundo com o qual os incrédulos sonham? O Salmo 2 nos dá uma pista desse anseio por liberdade que o mundo tem. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo 2, de 1-9. Eu grifei a seu tempo, porque o estabelecimento do reino não é imediatamente após a saída dos salvos do mundo. Não. Eu, particularmente, creio que o arrebatamento será visto como uma bênção entre aspas, para quem fica. Sim, o caos que se instalará será moral. Por outro lado, imagine se de repente alguém pudesse se mudar para aquela mansão ao lado que sempre cobiçou e cuja família desapareceu de repente. Não seria bom isso? Se tiverem deixado uma Ferrari na garagem e dinheiro no cofre, que bênção será! De repente, toda a riqueza do mundo que estava na mão dos crentes ficará disponível. Nenhum governo jamais conseguiu uma distribuição de renda desse naipe. Uma boa ideia é olhar o que aconteceu na história das limpezas étnicas. É claro que foram crimes, tiveram suas consequências terríveis, mas, no primeiro momento, traziam prosperidade pela abundância de terras e riquezas deixadas pelos que eram exterminados. A Bíblia está cheia de exemplos disso, e parte da prosperidade de Babilônia veio do Israel ocupado, dizimado e espoliado, do mesmo modo como Israel também havia se enriquecido às custas dos povos conquistados e exterminados. Se hoje nós vivemos em um país do continente americano, é porque os judeus financiaram o seu descobrimento. Sim, foi com as riquezas arrancadas dos judeus perseguidos, presos e mortos pela Inquisição que foi possível custear os descobrimentos,
que eram basicamente investimentos a fundo perdido por não se conhecer previamente o retorno. Num primeiro momento, a Alemanha também enriqueceu graças ao que tirou de judeus e outros povos mortos ou desterrados durante a Segunda Guerra Mundial. Chegaram ao ponto de fabricar feltro para casacos e chapéus com o cabelo dos condenados nos campos de concentração. Existe até hoje em museus cúpulas para abajur que eram fabricadas com a pele translúcida dos judeus assassinados nos campos de concentração. Então, como será o mundo depois do arrebatamento? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mateus 24, 37 a 41. A passagem não fala do arrebatamento, porque ainda era um mistério não revelado nos evangelhos, mas ela mostra um mundo despreocupado e funcionando normalmente às vésperas do dilúvio. Você não imaginaria um mundo de crueldade generalizada com pessoas participando de festa de casamento, como estavam nos dias anteriores ao dilúvio, ou trabalhando na agricultura ou na indústria. Portanto, eu creio que haverá sim uma continuidade do mundo civilizado, até com uma certa ordem, enquanto vai sendo armado o palco para receberem o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 4. Em Gênesis, nós lemos que se passaram 7 dias do momento em que Noé e sua família desapareceram da vista do povo ao entrarem na arca, até que começou o dilúvio. Será que nesses 7 dias, depois de Noé e os seus serem, por assim dizer, arrebatados da vista deles, as pessoas não continuaram todas as suas atividades normalmente? Continuaram. O capítulo 6 de Apocalipse começa a dar uma ideia de como ficará o mundo após o arrebatamento. Os cavalos branco, vermelho, preto e amarelo representam, respectivamente, conquista agressiva, massacre, luto e mortes pela peste e pela fome. Porém, a expressão quarta parte da terra é delimitante. Portanto, nem todos os eventos serão globais, a princípio. Alguns serão localizados. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6,6. Perceba que ocorre uma distinção entre pobres e ricos, que aponta para maior empobrecimento dos pobres e maior enriquecimento dos ricos. Os alimentos básicos são racionados, mas produtos caros, o azeite e o vinho, continuam intocados pelos juízos. Eventos que Hollywood interpretaria como literais, de Apocalipse, como um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, a luz tornou-se como sangue, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Esses eventos são apenas linguagem simbólica para a convulsão de toda a estrutura da sociedade, o escurecimento e subversão das autoridades constituídas e a morte moral das autoridades delegadas. A queda de estrelas do céu significa uma aberta apostasia ou abandono da verdade. Como eu disse, mesmo em meio a toda a ruína desse tempo, Deus permitirá um certo controle, pois aos 4 anjos do capítulo 7 é dada a ordem para que segurem os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Percebe? Darby interpreta os ventos da terra como sendo problemas universais e tumultos políticos, além de agentes satânicos. E as passagens para isso seriam Jó 1,19, Jeremias 49,36, também Jeremias 51,1 e Daniel 7,2. Muito mais poderia ser dito da linguagem simbólica de Apocalipse para tirar de nossa mente as imagens de filmes apocalípticos que mostram monstros terríveis vagando pelo planeta e comendo criancinhas. No capítulo 8, nós vemos a Terra sofrendo os impactos dos juízos divinos, mas tentar literalizar os símbolos pode criar uma imagem errada do que acontecerá. Ou você realmente acredita que surgirão gafanhotos com o poder que tem os escorpiões, semelhantes a cavalos com selas e arreios para combate, usando coroas de ouro, tendo rostos de homem e cabelo de mulher? Você acredita que vão surgir bichos assim?
Tudo isso certamente representa coisas e eventos que irão acontecer. Mas seria ingenuidade pensar que serão insetos tratados com esteroides. A queda de Babilônia é mais um exemplo de como os negócios irão muito bem, obrigado, no mundo pós-arrebatamento. Não fosse isso, a grande meretriz teria logo de início sucumbido aos saques e revoluções de um mundo anárquico, supostamente gerado pela ausência dos salvos e do Espírito Santo na terra. Ao contrário, o que nós vemos no capítulo 18 de Apocalipse são os mercadores chorando e lamentando a queda de Babilônia, versículo 11. Na sequência, mais de 20 mercadorias preciosas são mencionadas, revelando que existirá um comércio pujante mesmo no mundo pós-arrebatamento. São chamadas de coisas gostosas e excelentes, em Apocalipse 18, versículo 14. Como se a história voltasse aos tempos de Noé, quando o mundo seguia normalmente e as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, trabalhando no campo ou no moinho. Dentre os lamentos lá de Apocalipse sobre a queda de Babilônia estão: e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Apocalipse 18, 22 a 23. Ou seja, serviços de buffet para festas de casamento continuarão a ser um bom negócio mesmo após o arrebatamento da igreja, quando o verdadeiro noivo tiver vindo tirar daqui a verdadeira noiva. Sem dúvida alguma, é verdadeiro o relato bíblico de que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, descrevendo o estado prévio ao dilúvio universal. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6, versículos 5 e 11. O mesmo se sucederá no período que precederá o juízo de Deus sobre as nações. Todavia, o que é maldade, violência e corrupção para Deus nem sempre é para o homem, que usa dessas coisas para adquirir poder e riquezas. Hollywood pode tanto mostrar um mundo pré-diluviano, habitado por orques e trolls de Senhor dos Anéis, como também um mundo pós-arrebatamento repleto de zumbis comedores de gente. Mas eu não creio que tenha sido gráfico assim no passado e nem será no futuro. Satanás precisará de um certo grau de ordem e obediência para o seu assecla assumir sua posição e implantar seu controle. Portanto, não seria de espantar que o período imediatamente posterior ao sumiço dos cristãos fosse marcado por grande prosperidade e alegria no mundo. Afinal, não eram os cristãos, aqueles chatos e estraga-prazeres de quem todos queriam se livrar? Não era? E de fato vemos essa alegria dos ímpios revelada em Apocalipse 11:10. Quando o assassinato das duas testemunhas é transformado num evento equivalente a festividades de Natal, com alegria, troca de presentes e provavelmente a transmissão global pelas redes de comunicação. Coisas assim não seriam possíveis em um mundo destroçado, onde imperasse a anarquia e a matança indiscriminada, numa versão do seriado Walking Dead. Antes que eu me esqueça, as duas testemunhas podem não ser literalmente duas pessoas, mas indicar um testemunho suficiente, mas não abundante, já que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18:16. Por se tratar de uma ala do remanescente judeu fiel, que se levantará após o arrebatamento da igreja e será salvo para entrar no reino milenial de Cristo, juntamente com os gentios convertidos, os quais não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho na presente era da igreja, eu creio então que essas duas testemunhas sejam um testemunho, melhor dizendo, e que será exterminado num determinado momento e as pessoas se alegrarão com isso. E quando as duas testemunhas acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará, e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros,
porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11, de 7 a 10. Ora, no mundo sofrendo uma carestia inimaginável, ninguém compraria presentes para dar para as outras pessoas, não é mesmo? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.